Louvado seja o coração de Jesus. Deus abençoe, filhas caríssimas. Estamos aqui para mais uma live, para mais um momento e sempre é uma grande alegria. Estamos aqui em missão, estamos falando aqui da nossa casa, que fica em Goiás. A partilha é um momento de conversa sobre a vivência da maternidade espiritual pelos sacerdotes com uma das nossas filhas. Estou tentando entrar aqui. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, irmã. Deus abençoe. Sua Ah, bênção. Deus abençoe. Eu não te vejo, será por quê? Ai, eu não sei muito mexer nessas coisas, não. Vamos ver. Ah, então tá Não me vi. bom. Mas todos escutam bem um retorno aí, filhas. Vocês estão escutando a nossa filha Flávia. Enquanto vocês vão dando um retorno, eu vou apresentar aqui um pouquinho ela. A nossa filha Flávia, ela é coordenadora da nossa casa de Araxá, né? Nós temos lá um colégio, o Colégio São Maximiliano Maria Kolbe, e a nossa filha está lá junto com os outros filhos conduzindo este colégio. Mas hoje ela não vai falar desse colégio, né, filha? Não. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a maternidade espiritual e esta relação também com a maternidade biológica. Nós temos falado tanto disso e hoje nós vamos poder viver um pouquinho. Eu sei que a nossa filha está com um tempo curto, então vou deixar ela falar e um pouquinho para nós. Então, filha, eu queria que você começasse. Primeiro vamos rezar, né? Vamos fazer uma oração, vamos pedir a Nossa Senhora a Me graça da condução apareceu, deste. irmã? Não, filha, eu não te vejo. Eu não sei se as outras pessoas. Algumas já estão dizendo que conseguem que eles estão te ouvindo, mas eu não sei se estão te vendo. Eu não te vejo. Mas vamos começando, né? Porque o seu tempo está curto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filha, estão dizendo que estão te vendo, então é algum problema aqui com o meu aparelho, mas tudo bem. Que bom que elas estão vendo você, a mim, então está ótimo. Então, Flávia, filha, eu queria que você começasse falando um pouco como foi que você foi percebendo a maternidade espiritual, né, na sua maternidade biológica. Você é mãe de 4 filhos, né? Também podia falar um pouquinho pra gente. Casada e é jovem, né? Porque parece que a gente fala de maternidade é só para viúvas, é só para as aposentadas. Você está nativa, você vive a sua profissão, a sua entrega, a sua doação, a sua consagração a Deus. E também é mãe de criança pequena, né? Obrigada, filha, pela disposição. Tá bom, uma alegria compartilhar um pouquinho e realmente responder o que Deus quer, né? Não se preparou nada para ser dito aqui, assim, nossa, um roteiro. É realmente a minha vida. Então, Isso. será a verdade mesmo que tem no meu coração, né? Então, como a irmã me apresentou, né? Sou Flávia,
esposa do Eric, mãe de 4 filhos, né? Meu filho mais velho tem 23 anos e eu tenho a minha pequenina, né? A Maria Beatriz, que tem 1 ano e 2 meses. Então, tenho mais outras 2 meninas, né? Maria Clara e Maria Isabel. A minha maternidade, em todo o meu caminhar, como a irmã perguntou, né? Em que momento eu percebo a maternidade espiritual? No momento em que eu busco uma unidade mesmo de vida espiritual com Deus. Então, até então, a minha visão era apenas uma maternidade biológica, né? Então, aquela que gera e vai nutrir as necessidades materiais daquela criança. Intelectuais, no sentido de buscar um estudo, promover algo nesse sentido, né? Suprir, nutrir o alimento, a roupa, a festa de aniversário, as necessidades aqui do tênis, da blusa, enfim, né? Todo esse contexto. Só que nós vamos nos deparando com os fracassos na maternidade quando a gente só depara nesse olhar. Porque aquilo que você tem como alvo de educar, que era uma alma, para que ela possa ser conduzida ao céu, com estes artifícios, apenas isso não é necessário, né? Não é possível que essas crianças se desenvolvam para isso. Só nutrindo essa parte, né, do homem, esquecendo que ele é composto de corpo e alma e espírito. Então, com um processo meu de conversão, né, de encontro com Deus e a busca, né, na vida espiritual, eu fui percebendo que onde eu não tocava era a parte onde Deus tocava, onde Deus toca. E isso poderia passar por mim, porque foi dado a Deus a mim, como mãe, aquilo que é maternidade biológica, mas aquilo que é maternidade espiritual. Filhos, rezar por eles, conhecer, né, aquilo que se encontra dentro deles e não aquilo que se encontra apenas de fora, o corte do cabelo, não, aquelas outras coisas, né? Então, eu fui deparando notoriamente a necessidade, era necessário, é algo vital para uma maternidade, para educar e caminhar um filho à vida espiritual, à maternidade espiritual. Eu não consigo hoje, depois da compreensão, de ver algo separado, apartado. Gente. Não é como, é como se eu estivesse gerando pela metade. É como se não tivesse tudo completo, né? E pela maternidade espiritual é onde eu busco o conhecimento sem estar perto, é onde Deus permite, através das orações, da ação do Espírito Santo. Então, tocar numa necessidade, às vezes na hora que você vai fazer o seu repouso, está lá no seu leito para dormir, e você está pensando em entregando o seu filho, então está rezando ali, e aí Deus te dá uma clareza de uma solução que você precisa fazer no outro dia com essa criança, né, com esse adolescente, porque eu tenho várias idades, né? Tenho 23, 14, 7 e 1 ano. Então, assim, eu tenho vários meninos, né, e meninas em várias etapas de vida, né? Então, se eu não tivesse uma clareza em Deus, eu acho que eu estaria fardada à falência mesmo de buscá-los. E eu fui percebendo que essa maternidade espiritual foi curando a minha maternidade. Ela foi tocando na minha história, né? Então, eu tive um filho na adolescência, sem nenhum tipo de preparo emocional, espiritual, enfim. E dei aquele amor, né, total àquele filho, desordenado, porque não compreendia a ordenação desse amor em Deus. E não podendo, né, às vezes, estar ali, né, presente ou não, eu fui percebendo que a forma que pudesse tocar e corrigir do amor era através dessa maternidade espiritual que eu precisaria exercer, através das orações, né? E aí eu fui iniciando essa entrega para reparar essa primeira maternidade. Né? Logo depois veio a Maria Clara, né? Eu troco as Maria tudo. A Maria Clara. Quando chegou a Maria Clara, foi logo
depois que eu encontrei a fraternidade, misericórdia materna, que na época ainda não era, era fraternidade assim totalmente constituída. Ela já existia no coração do fundador, né, mas ainda não tinha oficializado, assim, claros. E aí a Maria Clara já tinha aí por volta dos seus 4 anos. E há um tempo atrás eu escutei uma frase do Frei, né, dizendo: filho, quando a gente olhava aquela criança mimada, cheia de vontades, única, nós teríamos um grande risco se ela tivesse continuado sendo educada naquele seio daquela família. E Deus deu a graça de que nós o encontrasse e ele pudesse ir já gerando. Então, eu fui percebendo, através da vida de oração, que a minha maternidade ali também precisava de correções, né? Então, eu fui buscando exercer essa maternidade na vida da Maria Clara, né? E hoje ela é uma menina com um destino diferente daquele que eu tivesse olhado lá. E logo depois, percebendo essa fecundidade possível em mim, que vem de Deus, né? Então, Deus é fecundo, Deus cria. Eu não crio nada, né? E ele apenas nos faz participante dessa fecundidade que é dele. E eu percebendo essa realidade, eu começo a minha entrega, né, da minha fecundidade a Deus na minha maternidade. E logo depois a gente gera e temos a Maria Isabel. A Maria Isabel já é um processo ainda mais diferente, uma terceira maternidade que exigiu muitas realidades. Então ali já começou um processo de muito sacrifício, de pequenos sacrifícios, que fui entregando reparação a toda uma história. E ela é uma adoradora da Santa Cruz, né? Então tá ali, né? Ela tinha uma questão alimentar, então me exigiu muito continuar nutrindo no seio materno, né? Eu tinha 2 opções, e a médica dizer bem isso, assim, porque eu falei que eu não queria tirar o aleitamento materno. E a médica falou: não, mas as mães acham isso muito difícil. Larga isso, dá logo essa latinha de leite aqui. Não tem porquê você fazer toda uma restrição da sua história, da sua vida de comida, não. Você vai ter que tirar tudo mesmo, assim, porque é tudo. Não é uma alergia fraca. Ela tem 9 alergias alimentares. Então, mas eu falei: não, né? Eu quero nutri-la, né? Dentro de todo. Para nutrir, ali vai gerando. Então, a Maria Isabel, a gente percebe nitidamente uma menina com um olhar para Deus, assim, né, na cruz, uma menina que a gente percebe mesmo, assim, uma espiritualidade que precisa ser nutrida e que eu só posso perceber a espiritualidade e nutri-la para ela que não se perda nesse tempo e quando vai crescendo, se eu tenho uma vida na maternidade espiritual. Porque é aí que está, né? Gerar esta alma. Então, essas percepções desde criança, a gente vai percebendo essas inclinações da alma dos nossos filhos. Devoções particulares podem ser reveladas ali quando crianças e vão crescendo, 7, 8. Ali vai, se eu não nutro, né? Se eu não faço essa, se eu não alimento aquela realidade para ela, que vai morrer, porque eu vou alimentar de outra coisa. Então, aquilo que ela já teria no seu interior vai se apagar, né? E aí percebi, né, dizendo, né, vou estar aberta à realidade de outra maternidade. Só que essa 4ª maternidade não vinha. E foi gerando uma grande angústia no meu ser mesmo dessa maternidade. E num retiro espiritual que nós fizemos, Deus me revela algo no meu interior mesmo, que eu ainda acreditava ser eu a detentora da fecundidade. E logo depois eu busco uma confissão, né, reconhecendo que não sou eu que decido, não sou eu que crio. Nem quando eu falo, agora eu estou, agora pode. Essa frase é errada, entende? Até quando eu disse, não, agora eu posso ter um 4º filho, eu não posso, entende?
Deus pode em mim e Ele permite essa fecundidade em mim. E quando ali naquele momento eu reconheço e entrego mesmo, eu volto para casa. No outro mês, eu estou com um positivo de gravidez. Então, eu vejo que Deus esperava que eu reconhecesse realmente quem era o condutor de toda a história, né? E aí a Maria Beatriz vem. Maria Beatriz vem para curar tudo outro. Todas as outras três, todas as outras maternidades. Foi uma gestação extremamente complicada, fisicamente se dizendo. Foi uma das mais pesadas fisicamente, saúde. Então, várias complicações eu tive. Pressão, pré-eclâmpsia, descolamento de placenta, um monte de coisas. Era um monte de coisa. E eu, naquele tempo, eu tive 3 cesarianas anteriores, falei com Deus que eu realmente entregava aquilo a Ele, né? A minha maternidade, a minha gestação, a Maria Beatriz, toda ela entrega realmente a Deus. E eu não queria determinar como ela nascesse. Então, havia, se seria por cesariana ou seria por um parto normal, Deus iria conduzir. Então, eu não iria ao médico e falasse dia 28 às 19 ou das 7 da manhã estou aqui, não. Isso foi deixado por Deus. Eu deixei Deus nessa providência. E eu falo que até na providência material, né? Eu comentei um tempo, quando eu fui ganhar a Maria Beatriz, não tinha quarto para ela. Eu fui para a maternidade com uma sacola de uma amiga que montou para mim que eu só fiz o bebê dela. Então, assim, perceber que como eu tava com um desapego das realidades, sabe? Que realmente era algo maior que eu buscava naquela gestação. E a gente teve que fazer um processo e ela veio de uma via natural. Então, a Maria Beatriz nasceu um parto normal, depois de 3 cesáreas, com pré-eclâmpsia, com um monte de coisa. E Deus permitiu que eu vivesse aquilo. E só eu sei o que eu vivi naquele parto. Como Deus é bom. E permitiu que eu curasse as minhas outras 3 maternidades, né? E com a Maria Beatriz eu gerei os outros 3 de novo. E eu não gerei porque ninguém entrou e saiu de novo. Eu gerei de forma espiritual, né? Então eu percebo essa maternidade latente que ela está na mulher. Ainda comentava com a irmã antes de entrar aqui. Falei, irmã, parando para pensar um pouquinho, né, na toda a realidade, eu sempre fui muito preocupada, assim, onde o menino tá, para que lugar ele foi, quem tá com ele. Nossa, ele tá assim, ficava naquela angústia, né? E eu, nesses momentos de oração, de entrega aos filhos e tudo mais, no Salmo 121 tem aquela, né, versículo que diz, né, quem te guarda não dorme. E aí eu entendi realmente, né, não sou eu, mais uma vez, quem guarda a mim e aos meus filhos não dorme. Né? Então, é compreender isso mesmo, né? É acionar meu anjo da guarda, falar agora, ó, sabe? É pedir a ele que encontre aos outros anjos, meus filhos, né? Então, é outra realidade mesmo. Assim. Não sei se é isso, irmã, mas eu... Sim, algo que a senhora sim. quer saber mais um pouco, tá? Sim, eu só quero mais um pontinho, assim. Você foi falando muito bem, né, sobre muitas coisas que nós já estamos meditando aqui, né? Esse primeiro oferecer-se a Deus, né? Oferecer tudo. O primeiro passo de uma maternidade espiritual é quando você reconhece essa fecundidade, né? Que você fala para nós que você reconheceu que é de Deus. Né? A nossa fecundidade, ela participa de uma fecundidade em Deus, e para isso eu preciso oferecer tudo a Deus. E como diz a nossa pequena Santa Jacinta, oferecer para a salvação das almas, né? A primeira alma que nós queremos salvar é a dos nossos próprios filhos biológicos. E aí nós entramos numa outra dimensão, que foi essa dimensão, essa extensão, né? Que São João Paulo II fala. A sua maternidade belamente na história que Deus foi fazendo, e é obra também que mostra a ação desse próprio carisma, a qual Deus te convidou, te chamou a viver,
foi estendendo de uma maternidade biológica para uma maternidade espiritual, foi fazendo essa restauração da sua maternidade, logo do seu ser, mulher, filha de Deus, esposa. E eu também queria que você falasse um pouquinho, porque no nosso carisma tem um chamado a todas as mulheres a serem mães espirituais, a todos os homens a serem pais espirituais, como isso se estendeu agora da sua família para tocar outros que foram confiados a você, né? Outras almas que não são dos seus filhos agora biológicos, incluindo os sacerdotes, né? Como esses sacerdotes também foram aproximando da sua história. Aí no tempo que você tiver aí, filha, porque eu sei que você está corrida. Eu não sei como é o nosso tamanho de tempo, acho que é 30 minutos que vocês fazem a live, aí a gente vai ficando aí. Isso, tem 9 minutinhos ainda. Então tá bom. A gente, como a senhora disse, né, a maternidade ela vai tendo essa extensão no momento que você percebe que a maternidade biológica ela acontece, mas antes da biológica mesmo, até do filho que você gera biologicamente, a espiritual ela acontece primeiro, né? Até o anseio, a entrega, isso tudo acontece antes, né? Então, antes de gestar, a maternidade espiritual já vai nascendo, né? Para essa alma que Deus concede, ou que Ele não vai conceder de forma biológica para você, mas Ele vai conceder daqueles que contrarem você, né? E aí é justamente, eu acho que esse ponto que a senhora diz, né? Como isso nasce? Sim. É tão claro que a cura da sua maternidade como mulher, ela, de forma, não sei se seria essa expressão, mas vê se a senhora entende, se é assim, me corrija. É de forma natural. Os filhos aproximam da mãe. É como se a ordenação da sua maternidade vai proporcionando que você gere outros que chegam, porque eles ficam sedentes também daquela, né, que gera, que cuida, que zela, né? Então, aquilo vai brotando e você percebe, fala, há algo maior. Tem algo que Deus está confiando que não foram aqueles que eu já gerei, mas que Deus quer que gere para gerar essas almas, né? Para que essas almas possam ser geradas e tocadas na humanidade delas, né? Que elas também sejam curadas pelas suas histórias, né? Mas como eu vou tocar, né? Então, uma maternidade espiritual pode ser por alguém que ele nem saiba que você seja a mãe dele, né? Sim. Então, quando você reza por um sacerdote, até nesse apostolado, né, irmã? Tem sacerdotes que nem sabem que existe, né? Que tem um grupo ali, que tem umas mulheres ali que se reúnem, rezam, entregam, fazem sacrifício, né? Enfim, estão pagando o preço, porque a maternidade ela tem um preço. A biológica, a espiritual, ela tem um preço. E esse preço é disponível quando a mulher se dispõe a vivê-lo. Então, são esses pequenos sacrifícios, né? São as pequenas dores, são umas angústias de um dia que você não sabe de que coração é. Deve ter algum filho angustiado, deve ter algum filho que. Então, eu vou rezar. Vamos rezar para que Deus, né, vai lá e toque naquela história, naquela alma. Então, vai nascendo assim de forma muito natural, a partir do momento que a sua história também, como mulher e maternidade, está sendo curada por Deus. Então, quando ela vai se ordenando, né, as coisas vão tomando seus lugares, você percebe que você também está gerando outras. E você percebe como? Como quando aquela pessoa que você teve um contato, ela mesmo percebe depois o caminho dela em Deus. E ela, né, te diz mesmo, né? Olha, te ouvir é algo que me importa, reze por mim, me dê essa orientação, né? E ela retoma com Deus. Então, a história dela começa também a ter o processo dela, né? De entrega, de restauração, né? Então, você vai começando a perceber. E vão sendo nutridos. Então, por exemplo, aqui lá em Araxá, como a gente tem uma casa de missão, você percebe pela fraternidade, tem o seu próprio carisma, né, e tudo, mas
o centro é sempre Deus, é a alma encaminhada para o céu, né? Independente do carisma das comunidades, todos buscam esse foco. Então, você percebe que as pessoas chegam próximo porque querem tomar daquilo que você tomou, né? E buscam você para isso, né? Para unir-se a você. Né? E você começa a rezar e gerar aquela conversão daquela alma. E aí você está vendo os resultados que Deus permite, né? Deus é tão bom que Ele te deixa ver frutos. E as consolações do coração de Deus a nós, né? E aí você consegue ver uma pessoa que às vezes estava... tinha uma pessoa, tinha um relacionamento, depois casa, né? Busca o sacramento. Alguém se encontra no sacramento da confissão, né? Então, assim, você vai vendo como Deus é bom na sua providência, né? E permite você perceber que Ele contou com o teu auxílio, né? E eu não tenho receio de dizer isso, porque Deus quis contar com nossos auxílios. Esse momento agora. Deus quis contar com nossos auxílios, né? De alguma forma, isso aqui é um movimento em que Deus quer, né? Então, isso vai nascendo, né? Esse ano, eu não sei se eu posso falar, que eu tenho uma pessoinha aqui, nós temos uma pessoa aqui em Araxá, que está conosco, né? E é uma alma valiosa a Deus, né? É uma alma que custa muito a Deus. E eu me pergunto o que Deus quer, né? Às vezes você não conversa, às vezes você não precisa tocar, mas a sua entrega é nas madrugadas, na vida espiritual. Você está só ali. E Deus vai fazendo a história que precisa, né? Então, eu acho que poderia ser isso, assim, não sei se eu te respondi um pouco, mas é assim que eu percebo, né? Quando um sacerdote se abre, né? Então, eu tenho uma... Quando eu olho assim, né, e vejo um sacerdote, assim, a gente conter alguns escândalos, você fala, pera, são filhos, vamos rezar por eles, né? Ou com uma outra realidade qualquer, de qualquer outro humano, né? Às vezes eles precisam ainda mais, né? Então, e aí eu percebo uma abertura. Então, tem um tanto de sacerdote no meu telefone, isso é uma alegria ver ali, né? Tem um particularmente de uma realidade independente, eu mandei uma mensagem para ele de uma realidade que ele estava vivendo, e ele me respondeu uma frase que foi uma frase que me tocou muito. Ele falou: filha, eu agradeço imensamente a sua mensagem, eu esperaria de qualquer um outro, mas não esperaria de você. Por quê? Porque a gente foi, por um tempo, especificamente desse sacerdote, não fomos muito compreendidos, né? E aí, né, achou que viesse de nós algo contrário. E aí Elias é essa maternidade para ele, dizer, não, nós estamos aqui rezando, né? E eu estou aqui e compadeço a sua dor. Então, essa frase me tocou muito dele dizer assim, sabe? E ele falou, me recordarei muito dessas orações, né? Agradeço, né? Então, acho que é assim que a gente vai tentando exercitar, sabe? Sim, filha, pelo conselho, né? Pela busca de uma orientação e pelo gerar Cristo na alma, né? A gente vai percebendo que foi o relato que você falou, né? As pessoas vão se percebendo em Deus, vão mostrando a sua história em Deus e a gente vai percebendo a vivência dessa maternidade espiritual, né? Eu creio que seja isso. Eu falei que era rapidinho, nosso tempo já acabou. Quero agradecer imensamente, filha, por você ter aberto o seu coração mesmo, né, conosco. Creio que será de muito esclarecimento para quem tem nos acompanhado, escutado, sobre como ir percebendo e discernindo essa maternidade espiritual. É algo muito belo e, como eu já falei aqui, lembrar que ela vem como uma resposta mesmo para a salvação da nossa maternidade, do nosso ser mulher, para curar mesmo, né? Esse é o chamado desse carisma também para cada uma daquelas que têm sido chamadas por Deus a viverem essa maternidade. Muito obrigada, filha. Deus abençoe imensamente. Abençoe também essa maternidade que você vem exercendo espiritual também por cada criança confiada aí ao nosso colégio em Araxá, São Maximiliano Maria Kolbe. Gratidão, viu? Deus abençoe.
Obrigada, irmã. Sua bênção. Vamos então só fazer uma oração e entregar, e também gratidão àquelas que estiveram conosco mais esta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Gratidão. Deus abençoe, santa noite. Santa noite.